10. Os trabalhos da CEP e das demais comissões de ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância dos seguintes princípios. Inciso 1. Proteção à honra e à imagem da pessoa investigada. Inciso 2. Proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o desejar. Inciso 3. Independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos com as garantias asseguradas neste decreto. Artigo 11. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe poderá provocar a atuação da CEP ou de comissão de ética, visando a apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico de ente estatal. Parágrafo único. Entende-se por agente público, para os fins deste decreto, todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira, a órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta. Artigo 12. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Setor Público Civil do Poder Executivo Federal será instaurado de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, respeitando-se sempre as garantias do contraditório e da ampla defesa, pela Comissão de Ética Pública ou comissões de ética de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º, conforme o caso, que notificará o investigado para manifestar-se por escrito, no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. O investigado poderá produzir prova documental necessária à sua defesa. Parágrafo 2º. As comissões de ética poderão requisitar os documentos que entenderem necessários à instrução probatória e também promover diligências e solicitar parecer de especialista. Parágrafo 3º. Na hipótese de serem juntados aos autos de investigação, após a manifestação referida no caput deste artigo, novos elementos de prova, o investigado será notificado para nova manifestação no prazo de 10 dias. Parágrafo 4º. Concluída a instrução processual, as comissões de ética proferirão decisão conclusiva e fundamentada. Parágrafo 5. Se a conclusão for pela existência de falta ética, além das providências previstas no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, as comissões de ética tomarão as seguintes providências no que couber. Inciso 1. Encaminhamento de sugestão de exoneração de cargo ou função de confiança à autoridade hierarquicamente superior ou devolução ao órgão de origem, conforme o caso. Inciso 2. Encaminhamento, conforme o caso, para a Controladoria Geral da União ou unidade específica do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, de que trata o Decreto 5.480, para exame de eventuais transgressões disciplinares. Inciso 3. Recomendação de abertura de procedimento administrativo, se a gravidade da conduta assim o exigir. Artigo 13. Será mantido com chancela de reservado até que esteja concluído qualquer procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas éticas. Parágrafo 1º. Concluída a investigação e após a deliberação da CEP ou da Comissão de Ética do órgão ou entidade, os autos do procedimento deixarão de ser reservados. Parágrafo 2º. Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento acobertado por sigilo legal,
O acesso a este tipo de documento somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente encarregado da sua guarda. Parágrafo 3º. Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, as comissões de ética, depois de concluído o processo de investigação, providenciarão para que tais documentos sejam desentranhados dos autos lacrados e acautelados. Artigo 14. A qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos no recinto das comissões de ética, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência de procedimento investigatório. Parágrafo único. O direito assegurado neste artigo inclui o de obter cópia dos autos e de certidão do seu teor. Artigo 15. Todo ato de posse, investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho dos agentes públicos referidos no parágrafo único do artigo 11 deverá ser acompanhado da prestação de compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e pelo Código de Ética do órgão ou entidade, conforme o caso. Parágrafo único. A posse em cargo ou função pública que submeta a autoridade às normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal deve ser precedida de consulta da autoridade à Comissão de Ética Pública acerca de situação que possa suscitar conflito de interesses. Artigo 16. As comissões de ética não poderão excusar-se de proferir decisão sobre matéria de sua competência, alegando omissão do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional, do Servidor Público Civil, do Poder Executivo Federal, ou do Código de Ética do órgão ou entidade que, se existente, será suprida pela analogia e invocação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Parágrafo 1º. Havendo dúvida quanto à legalidade da comissão de ética competente, deverá ouvir previamente a área jurídica do órgão ou entidade. Parágrafo 2º. Cumpre a CEP responder a consultas sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidas pelas demais comissões de ética e pelos órgãos e entidades que integram o Executivo Federal, bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser indicados para ocupar cargo ou função abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal. Artigo 17. As comissões de ética, sempre que constatarem a posição, ocorrência de ilícitos penais, civis de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminharão cópia dos autos às autoridades competentes para apuração de tais fatos, sem prejuízo das medidas de sua competência. Artigo 18. As decisões das comissões de ética na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado serão resumidas em ementa e com a omissão dos nomes dos investigados, divulgadas no sítio do próprio órgão, bem como remetidas à Comissão de Ética Pública. Artigo 19. Os trabalhos nas comissões de ética de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º são considerados relevantes e têm prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos dos seus membros, quando estes não atuarem com exclusividade na comissão.
Artigo 20. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal darão tratamento prioritário às solicitações de documentos necessários à instrução dos procedimentos de investigação instaurados pelas comissões de ética. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver inobservância do dever funcional previsto no caput, a Comissão de Ética adotará as providências previstas no inciso 3 do parágrafo 5 do artigo 12. Parágrafo 2º. As autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informação solicitada pelas comissões de ética. Artigo 21. A infração de natureza ética cometida por membro da Comissão de Ética, de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º, será apurada pela Comissão de Ética Pública. Artigo 22. A Comissão de Ética Pública manterá banco de dados de sanções aplicadas pelas comissões de ética de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º e de suas próprias sanções, para fins de consulta pelos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, em caso de nomeação para cargo em comissão ou de alta relevância pública. Parágrafo único. O banco de dados referido neste artigo engloba as sanções aplicadas a qualquer dos agentes públicos mencionados no parágrafo único do artigo 11 deste decreto. Artigo 23. Os representantes das comissões de ética, de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º, atuarão como elementos de ligação com a CEP, que disporá em resolução própria sobre as atividades que deverão desenvolver para o cumprimento desse mistério. Artigo 24. As normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, do Poder Executivo Federal e do Código de Ética do órgão ou entidade aplicam-se, no que couber, às autoridades e agentes públicos neles referidos, mesmo quando em gozo de licença. Artigo 25. Ficam revogados os incisos 17, 19, 20, 21, 23 e 25 do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1171, de 22 de junho de 1994, os artigos 2º e 3º do Decreto de 26 de maio de 1999, que cria a Comissão de Ética Pública, e os decretos de 30 de agosto de 2000 e de 18 de maio de 2001, que dispõem sobre a Comissão de Ética Pública. Artigo 26. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação.